Prontinho, estamos iniciando o nosso segundo encontro. Só vamos dar boas-vindas ao Davi, que está se conectando online. Seja bem-vindo, Davi. Todos conseguem ouvir bem? Ouvem bem? O pessoal que está em casa? Espero que tudo esteja fluindo bem. Perfeito. Estamos com uma boa conexão, então assim esperamos que a aula consiga ser gravada e assim depois disponibilizada para os demais colegas. Tudo bem? Então vamos iniciar. Qualquer coisa, pessoal de casa, podem chamar, podem também participar no chat de aula, tá bem? Então, vocês também poderão participar, os que estão em casa, tá bem? Pronto, o pessoal que está aqui presente, sejam bem-vindos, bom dia a todos. Que bom estarmos aqui no nosso segundo encontro. Ia ser legal se fosse a semana toda, né? Vocês iam me aguentar a semana toda. Mas amanhã, o Luiz vem aí com aulas bem especiais preparadas para vocês. Então, se preparem para as aulas de civil aí do Luiz. Bom, pessoal, a gente vai trabalhar hoje com outro tema do nosso curso de penal, com teoria jurídica. A gente vai discutir princípios fundamentais do direito penal. É uma aula super importante. A gente vai dar continuidade ao estudo dessa parte introdutória. Aos que não puderam estar conosco ontem, nós fizemos uma introdução, discutimos sobre o conceito de direito penal, exploramos, na verdade, o conceito de direito penal, trabalhamos algumas distinções de direito penal, de direito processual. O pessoal que estava viu a importância que o processo penal tem para o direito penal, já que é o processo que viabiliza, que torna possível a aplicação na prática do direito penal. Nós também falamos um pouquinho sobre as demais ciências penais, que juntamente com o direito penal colaboram para o desenvolvimento do nosso direito penal. Então, falamos um pouco de dogmática penal, são os estudos feitos pela doutrina. Agora mesmo, pela manhã, a colega trazia um livro de direito penal, livro do professor Rogério Sanches, perguntando se o livro era bom. O livro não é bom, o livro é excelente, é um dos melhores autores que temos. Que bom que você teve o privilégio, né, de ganhar esse livro no congresso que você participou. E que bom que você teve contato com o autor lá. O Rogério Sanches é, sem dúvida, um dos melhores autores da atualidade. Eu iria indicá-los para vocês, aproveito para reforçar, então, essa indicação. O Rogério Sanches, ele é um cara super ligado, ele é promotor de justiça, ele tem página no Instagram, ele tem página em redes sociais. Então, vocês podem interagir com ele. Ele oferece cursos online, ele participa de pós-graduação. Ele é um cara super envolvido na docência, além da atuação dele como promotor. Ele faz umas lives, quando sai alguma novidade na área penal ou processual, ele faz live, já dando o ponto de vista dele sobre o assunto. Ele é muito... Ele interage muito com os seguidores dele. Então, vale a pena também acompanhar nas redes sociais, que vocês vão estar sempre antenados, junto com ele nas novidades. Tudo bem? Eu aproveito a oportunidade e já indico, além do Rogério Sanches, nós temos outros autores do penalismo excelente. Depois eu posso mandar por escrito também para vocês. Além do Rogério Sanches, que a gente comentou agora, temos também o Rogério Grego. Será que os Rogérios são bons em penal? Rogério Grego, Rogério Sanches, tem o Kleber Masson também, esses são alguns da atualidade. Tem o sempre lembrado Luiz Flávio Gomes, já falecido, mas deixou o seu legado. O Luiz Flávio Gomes também foi um grande penalista e processualista. Tive a honra, né, de ser aluno dele na especialização. Ele é um cara fantástico, era um cara fantástico, mas já faleceu, mas deixou grandes obras, e até hoje ele é muito citado e é uma ótima referência da atualidade. Existem ainda doutrinadores mais tradicionais, talvez vocês já tenham ouvido falar do Damásio, Evangelista de Jesus, que é um clássico.
o Júlio Fabrício Mirabete, César Roberto Bittencourt, não falta ponto de penal, sem dúvida, aí para vocês. Mas eu estou fazendo uma atualização de material e logo eu vou estar compartilhando com vocês. Então, não se preocupem tanto, porque livros são caros, né? Entendemos que nem todo mundo consegue comprar livro todo semestre. Vocês têm 5, 6 disciplinas por semestre. Já pensou, né? Se você fosse comprar todos os livros que os professores indicam, você gastaria uma pequena fortuna, né? Claro que vale a pena o investimento, mas a gente sabe que nem todo mundo pode comprar. Os livros custam em torno de 200, 300 reais, dependendo do autor, né? Então, eu vou estar disponibilizando um material apostolado bem completinho para vocês. Então, vocês vão poder também estudar pelo material que eu vou compartilhar, tá bem? Eu tenho alguns livros em PDF também, vou estar compartilhando com vocês esses livros em PDF, que a gente consegue, né, com as editoras, algumas versões digitais, livros, então eu posso compartilhar com vocês também, tá? Perfeito. Então, a gente falava de dogmática penal, então falamos da importância que esses estudiosos do direito penal têm, porque são eles que interpretam a nossa legislação, são eles que nos ajudam a compreender a lei penal que temos. Falamos um pouco também de política criminal, da importância que a política criminal tem para o enfrentamento, o combate da criminalidade. Falamos que o direito penal precisa estar acompanhando o ritmo frenético dessa mudança tão rápida de comportamento na sociedade, para justamente atender a expectativa desses anseios da sociedade. A sociedade espera, clama por justiça e tem o direito penal como uma importante ferramenta para exercer esse controle de comportamentos, de intimidação de comportamentos. Então, falamos também de política criminal e fechamos a aula falando de criminologia, que é de arrepiar. A criminologia merece um estudo à parte. Se puderem lá na frente fazer uma especialização na área, caso decidam se atuando na área penal, seria interessante fazer uma especialização em criminologia, para que vocês possam compreender melhor o fenômeno do crime, compreender os perfis de criminosos, os aspectos tanto pessoais quanto sociais do fenômeno do crime. É fantástico o estudo da criminologia. O criminólogo, ele consegue ter um olhar diferente. Quando ele se prepara para um cenário de crime, ele consegue lançar sobre aquele cenário um olhar, uma interpretação diferente que um penalista que não tenha o conhecimento da criminologia não terá, certamente não terá. Aí, na oportunidade, eu aproveito e te indico mais uma série. Assiste Dexter. Caso vocês ainda não tenham assistido, ou porventura não tenham ouvido falar, seja bem-vindo, Jade, aproveitando aqui para cumprimentar o colega que se conecta. Eu ontem indiquei para vocês a série Como Defender um Assassino, né, que é a How to Get Away with a Murder, e hoje eu indico mais uma, que é Dexter. Dexter é uma série de 8 temporadas, já fechou, já encerrou a série, foram 8 anos de temporadas, mas já teve uma questão do filme que foi lançado depois para dar continuidade à 8ª temporada e vai ser lançado agora um mega filme do cinema. Ou seja, a série continua, de alguma forma continua, agora no formato de filmes. É muito bom. Trata de um agente do FBI, a série só sinopse, tá? Não se preocupa que não vai ter spoiler. É só sinopse da série para você ver se interessa. Mas se você se interessa por penal, por criminologia, Dexter é para assistir. Porque na série, o Dexter é um agente do FBI, altamente inteligente, mas a grande questão é que o Dexter é um psicopata. Ele é um assassino de série. Entende? É bem interessante. Mas ele é um agente do FBI. E o Dexter foi adotado por uma família e o pai adotivo dele era agente policial. E quando perceberam, ainda na infância do Dexter, quando perceberam que ele já manifestava sinais indicativos de psicopatia, porque muitas vezes na infância esses sinais já são
revelados. Começa a comentar, por exemplo, as cranossauros impulsos de matar pequenos animais, mata um passarinho, tortura um bichinho, daqui a pouco já está matando um cachorro, um gato, um animal de maior porte, até chegar no ser humano. Normalmente é assim que acontece. Então, quando o pai percebe que o Dexter tinha problemas de psicopatia, o pai do Dexter, sendo agente policial, prepara o Dexter, treina o Dexter, para que ele extravase o impulso de matar, mas matar outros seriam crimes, outros psicopatas, outros assassinos de série. Então, esse é o Dexter. A série é incrível, é fantástica. É como se o Dexter fosse um psicopata super-herói, entende? A gente super se apaixona pelo personagem, mesmo sabendo que ele é um psicopata. Ele deve ser desafiado a todo tempo. Mas por que eu citei o Dexter? Porque o Dexter ele tem esse olhar da tecnologia. Quando ele entra nas cenas de crime, ele é um perito do FBI. Então, quando ele entra na cena de crime, ainda mais pelo fato de ser um psicopata, então ele já consegue interpretar a cena do crime de uma outra forma, ele consegue descrever com precisão tudo o que aconteceu naquele cenário. É impressionante a inteligência que ele tem, né, de descrever como exatamente o crime aconteceu. Então, vale super a pena, assiste e vai adorar a série, eu acho que vai também desenvolver com o personagem do Dexter, com a irmã dele, que é uma policial também, uma policial que se infiltra, participa de uma operação totalmente perigosa. Vale a pena, tá? Para quem gosta aí de perícia criminal, assista e depois me conta o que achou, tá? Então, isso, em resumo, foi essa aula de ontem, né? Trabalhamos essa primeira unidade, introdutória, de noções fundamentais. E hoje a gente vai falar de forma outro tema. Vamos discutir os princípios constitucionais que fundamentam o nosso direito penal. A gente vai discutir primeiro aqueles princípios expressamente previstos na Constituição que fundamentam o direito penal e depois a gente vai discutir os princípios que são reconhecidos pela doutrina, que não estão expressamente no texto da Constituição, mas que são derivados, que são princípios que derivam, que decorrem desses princípios constitucionais e que são reconhecidos pela nossa doutrina e que também servem de fundamento importante para o direito penal, tá bem? Então, vamos lá já trabalhar a primeira parte do estudo desses princípios. Vamos começar falando dos princípios que são basilares, ou que são também chamados estruturantes, que, portanto, são a base, a estrutura para a edificação, a construção do nosso direito penal. Depois a gente discute, depois a gente vai ter a oportunidade de estudar acerca dos princípios derivados ou decorrentes, que derivam, decorrem deste princípio. Hoje não é registre. Brincadeira, é só para te contrair. Então, vamos então mencionar quais são os 5 princípios estruturais. Bom dia, pois não, seja bem-vindo. Eu ouvi a campainha do Google, não? Não. Pensei ter ouvido a campainha. Então, vamos destacar os 5 princípios que são estruturais ou basilares. São aqueles mais importantes, que têm a mais alta patente. Bom, vamos destacar logo quais são eles, para que depois a gente possa explorar melhor a respeito de cada um. Perdão, só retificando, são 3. São 3 os princípios estruturais ou basilares. Dignidade da pessoa humana, que é fundamento do Estado Democrático de Direito, que está na Constituição, artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Princípio da legalidade, importantíssimo, nós vamos ver que a legalidade se subdivide em subprincípios, vamos ter a oportunidade de explorar todos eles.
princípio da legalidade, também constitucional, artigo 5º, inciso 39 da Constituição, e o princípio da culpabilidade, também princípio constitucional, artigo 5º. Opa! Ah, meu Deus, espera aí, pessoal. Alguma coisa na TV, né? Só um minutinho aí, o pessoal de casa. Tá vendo? Sai desse corpo, né? Que ele não te pertence. E o princípio da culpabilidade, também constitucional, artigo 5º, inciso 57 da nossa Constituição. A gente vai explorar cada um deles, eles constituem a base constitucional, a base principiológica do nosso direito penal. São os princípios mais importantes, portanto. Os demais princípios que a gente vai ter a oportunidade de falar, por exemplo, o princípio da intervenção mínima, o princípio da subsidiariedade, o princípio da fragmentariedade, o princípio da bagatela própria, bagatela imprópria. Esses demais princípios, eu acho que é mau contato do carro. Esses perrengues acontecem, pessoal. Sim, estamos sem controle aqui, né? Porque tem alguma coisa mexendo no na configuração. Será que tem alguém com esse controle em alguma sala aqui do lado? Pode estar. Se sempre estão em um positivo, vamos lá, vamos tentar. Tem alguém com esse controle em alguma sala aqui do lado, mexendo. É isso que está acontecendo. É porque o controle não está aqui, né? Então, é alguém de alguma sala ao lado, mexendo. A sala parece que o nível da torcida. Pessoal de casa, só um minutinho, tá? Que a gente teve um problema técnico aqui na TV, mas não mude de canal, fique com a gente. A Ana Maria começa só 10h30. Pessoal, só um instantinho, tá? Que a gente está resolvendo esse problema técnico. Eu senti falta do controle da TV quando eu entrei em sala, e pode ser que alguém esteja manuseando esse controle em alguma sala. Nossa. É isso que está acontecendo. Encontrou? Muito obrigado. Pronto. Eu não sei, eu acho que não pode apontar para cá, porque apontar na direção dela. Só um minutinho, que agora deixa eu reconectar aqui de novo. Vamos ver se agora. Está na galeria de hoje. Tem a tela de informação. Ela tem tipo um mouse assim. Aí vai lá em cima. Aqui embaixo, né? Não, Todas as configurações aqui. poderia ser essa. Espero que pronto, obrigado, pronto. Achei. Prontinho. Era isso mesmo, né? Desculpa aí, tá, pessoal? É que teve um probleminha aqui na TV, mas já resolvemos. Então, perfeito. Vamos, então, dar início ao estudo desses princípios. Os 3 princípios básicos, falando de dignidade da pessoa humana, legalidade e culpabilidade. Os demais princípios derivam ou decorrem deste, que são a base principiológica do direito penal.
Vamos, então, iniciar pela dignidade da pessoa humana, postulado máximo do Estado Democrático de Direito. Quanto ao princípio da dignidade da pessoa humana, claramente não se trata de um princípio exclusivamente de direito penal. Você vai discutir sobre dignidade da pessoa humana em todas as áreas, no direito civil, no próprio direito constitucional, logicamente, no direito do trabalho, em qualquer ramo do direito que você estudar, você vai ter discussão, vai constar na pauta o estudo da dignidade da pessoa humana. Trata-se de fundamento da República, como nós já falávamos, é fundamento, é postulado do Estado Democrático de Direito, está lá na Constituição, artigo 1º e 3º da nossa Carta Maior de Direitos. O princípio da dignidade da pessoa humana confere ao Estado Democrático o que a doutrina denomina de uma dimensão antropocêntrica. O que significa dizer? Coloca o ser humano no centro ou como foco de todas as atenções. Então, considera o ser humano como a finalidade última do Estado, da atuação estatal, ou seja, toda a atuação do Estado deve se voltar para o ser humano, para que o ser humano tenha condições mínimas de dignidade. A gente vai falar muito disso ao longo do nosso curso ainda. Vale também registrar que o primeiro texto constitucional que incorporou a dignidade humana como postulado máximo foi a Lei Fundamental Alemã, a Constituição da Alemanha. Mas existe uma razão para isso. Vocês bem conhecem ou tiveram a oportunidade de estudar no ensino fundamental, no ensino médio, os horrores praticados pela Alemanha na Segunda Grande Guerra Mundial. Então, a Alemanha, como forma de se reerguer, como forma de pedir perdão ao mundo, porque é uma questão que afeta a humanidade, o nazismo, o holocausto, crime contra a humanidade, o extermínio de mais de 6 milhões de nazistas. Imagina, é como vocês já foram ao auxílio de Nazaré? Já tiveram oportunidade de auxílio? Ou então de pelo menos ver a procissão do alto, quando ela é transmitida na TV, só para ter uma ideia? O Sírio, ele reúne aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. O Holocausto matou mais de 6 milhões de judeus. Então, é como se você multiplicasse por 4 aquela multidão que você vê no Sírio. É só para você ter uma ideia da quantidade de judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Então, a Alemanha, como forma de pedir desculpas ao mundo, incorporou em sua Constituição a dignidade humana. Então, foi a primeira Constituição a adotar tal postulado. O nível de abstração, ou seja, o nível de conteúdo que nos permite discussão é altíssimo. Passaríamos aqui a manhã toda discutindo sobre a dignidade da pessoa humana e não seria tempo suficiente. Não teríamos tempo suficiente para discutir tamanha dimensão. Então, a gente deixa isso aqui registrado, para que vocês não pensem, o professor falou tão pouco de dignidade humana, é porque senão a gente não conseguiria esgotar os outros tópicos do nosso curso, passaríamos o curso penal o ano inteiro falando sobre dignidade humana. Então, a gente vai precisar encontrar essas arestas, essas arestas, ou seja, a gente vai precisar aparar esse conteúdo, aplicar o que realmente interessa ao nosso curso de Direito Penal e os limites dessas arestas a gente vai encontrar no próprio texto da Constituição. Por exemplo, quando a nossa Constituição, a gente traz aqui já alguns exemplos de dignidade humana aplicadas ao curso de penal. A nossa Constituição proíbe terminantemente
a aplicação de penas de caráter cruel. A gente até falou um pouco disso na aula de ontem. Penas cruéis, é o caso da pena de tortura, é o caso da pena de açoite, de esquartejamento, que eram penas comuns até a Idade Média, até o momento em que surge a pena privativa de liberdade. A nossa Constituição proíbe a execução de penas de trabalhos forçados, proíbe a pena de banimento ou de exílio do Brasil. O banimento ou exílio, até o início dos anos 80, também era uma pena muito comum aqui no Brasil. Vocês devem ter ouvido falar, devem ter estudado também no curso de História, como foi a ditadura aqui no Brasil, né? E a quantidade de intelectuais, de artistas que foram banidos ou exilados do Brasil, mandados para fora do Brasil, porque eram pessoas que contestavam aquele regime de ditadura. Então, quando a nossa Constituição surgiu em 88, o poder de construção que a gente tem foi justamente deixar passado todo aquele terror que a nossa sociedade viveu na época do regime de ditadura. Só um minutinho, pessoal, para a gente aceitar aqui os colegas que estão se conectando. O colega Davi tem uma dúvida, pode falar, Davi. O colega Davi levantou assim a mãozinha. Não, não, professor, eu só me coloquei presente, só ouvindo. Ah, tudo bem, tudo bem. Às vezes acontece a pessoa clicar, né, sem querer. Tudo bem. Tá bom, professor. Menos um ponto. E brincadeira. Brincadeira. Vamos dar outros exemplos de aplicação da dignidade humana ao nosso curso de penal. Eu só peço desculpas, mais uma vez, por estar meio que robô aqui assim, né? É porque eu não posso sair muito do ângulo da câmera, tá, pessoal? Porque senão o pessoal de casa não vai acompanhar bem, tá? Vai ficar vendo só uma tela lá, então pelo menos tem alguém aqui falando com eles também, tá? Porque o atual está muito imitando, que é uma forma também de prender a atenção do pessoal, né? Mas como a gente está limitado aqui ao ângulo da câmera, não dá para se mexer nele. Bom, então trazemos aqui mais exemplos de aspectos ligados ao princípio da dignidade humana. Isto no âmbito do direito penal, para que a gente possa discutir o que mais interessa. A nossa Constituição proíbe a aplicação de penas cruéis, de trabalhos forçados, de banimento. A nossa Constituição proíbe ainda a incriminação de condutas socialmente inofensivas. E dessa aresta, né, desse aspecto da dignidade humana, deriva um princípio importante, que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente, que é o princípio da adequação social. É super interessante, a gente vai chegar lá. Adequação social, que são comportamentos socialmente, que passam a ser socialmente aceitos ou tolerados, e isso pode levar a um movimento de descriminalização da conduta, em razão da conduta ter passado a ser socialmente aceita ou tolerada. É bem interessante. É aquela questão, né, turma, que a gente já discutia ontem, da movimentação social. A partir do momento que os comportamentos sociais mudam, que os valores mudam, o direito penal precisa acompanhar isso. Lembra do exemplo do adultério que a gente deu ontem? Até 2005, o adultério era crime, era punido. Mas por quê? Porque essa questão, esse valor, ele era levado em consideração lá na década de 40, quando o nosso código foi editado. Hoje, todo mundo, se não levou, vai levar. Brincadeira. Então, essa questão hoje passou a ser um irrelevante penal. Então, a gente deu esse exemplo do adultério ontem. Sabiam também que era crime a sedução? Era crime, pessoal, a sedução.
estava lá no código. Isso também foi revogado. Ou seja, hoje você pode seduzir. Brincadeira. Você pode. Porque já pensaste, se naquela época, anos 40, vamos pensar com a cabeça do legislador da década de 40. Né? Então, imagina se uma garota usasse uma roupa que seria considerada inapropriada, inadequada, né? Uma roupa com decotes, né? Uma roupa mais sensual, ela poderia ser presa por crime de sedução. Porque, por exemplo, ela poderia estar seduzindo um homem casado, dessa forma ela poderia estar corrompendo uma família, destruindo uma família. Era muito absurdo, né, pessoal? Era muito absurdo. Mas, ok, era essa a sociedade que a gente tinha lá nos anos 40, quando o nosso código foi editado. E com o tempo isso mudou, né? Os valores mudaram, os comportamentos mudaram, e o nosso código foi se ajustando a tudo isso. Pois não, pode perguntar. Isso, é porque você quer seduzir ele. Sim. Não, não é a mesma coisa, mas existe relação. Sim. É, não, não é a mesma coisa, mas existe relação. Vamos. Olha, a questão interessante que a gente vai aproveitar para colocar em pauta um pouco mais à frente, né? Claro. Mas essa questão agora da maconha, né? Que vocês devem estar a par. Né? Isso tem tudo a ver com o que a gente já está falando aqui, certo? Com essas proibir a incriminação de condutas socialmente inofensivas, né, ou que passam a ser toleradas, a adequação social, tem a ver também com a insignificância ou bagatela, que a gente vai ver. Então, a gente percebe que essa mudança de comportamento, de mentalidade, de pensamento, em algum momento vai impactar no direito penal vigente que a gente tem. Em algum momento vai impactar na transformação e adequação, adaptação desse direito penal a uma nova realidade. Porque o direito penal, uma das suas maiores finalidades, funções, é buscar atender às expectativas, né, os anseios sociais. Então, a sociedade está aqui, né, clamando por justiça, mas esperando o justo, mas com relação a determinadas questões que passam a ser aceitas ou toleradas socialmente, que passa-se a observar que não merece mais a atenção do nosso direito penal, aí o movimento é de descriminalizar, né, é de aplicação da adequação social, que é um princípio que a gente vai falar mais à frente e que tem relação com, ele deriva desse aspecto da dignidade humana. Você tinha uma dúvida? Pode ver. Pode ser. A gente vai ter oportunidade de falar sobre insignificância, ela é um dos princípios derivados mais importantes, e a gente vai discutir a possibilidade de aplicação ou de reconhecimento da insignificância em diversos casos, tá? Mas, já para atender algumas dúvidas, e também deixar os colegas de casa a par, porque pode ser que não tenham me ouvido, o colega aqui mencionou a respeito daqueles casos de uma pessoa que furta um alimento, né, em razão da fome, em razão de estar passando fome, ou até à beira da inanição, né, que seria assim, um grau mais elevado de fome. Então, isso pode fazer a pessoa acabar não raciocinando e, diante da
daquela extrema necessidade a acabar furtando para se alimentar, ou então para alimentar um filho que vê passando fome. Furto seria o furto famélico, como é chamado pela doutrina, que é o furto para matar a fome. Né? Espero que a gente nunca chegue nesse estágio, para que seja necessário a gente ter que furtar para matar a fome, seja a nossa ou seja de alguém que tenhamos próximo, né? Mas poderia ser a tese de defesa aí a insignificância ou bagatela da conduta, assim como poderia ser também discutido o estado de necessidade, certo? Que é uma excludente de ilicitude. A gente vai chegar nesse momento do curso. A gente vai falar, como nós dissemos ontem, a gente vai, no segundo momento do nosso curso, a gente vai falar da tipicidade, de ilicitude ou antijuridicidade, e vamos falar de culpabilidade. Então, quando chegarmos nessa unidade de ilicitude, a gente vai discutir essas excludentes. Excludentes de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito, estrito cumprimento de um dever legal, que são excludentes de ilicitude. Não se confunde, não se confunde. A adequação social, assim como a insignificância ou bagatela, são princípios, certo? Eles são princípios que fundamentam o nosso direito penal, e eles estão organizados nessa parte dos princípios derivados ou decorrentes desses princípios que são basilares ou estruturantes. Sim. Com as mudanças de comportamentos. Né? Quando se percebe que determinado comportamento passa a ser socialmente aceito ou tolerável, quando não se verifica mais a interferência do direito penal ou a necessidade de interferência do direito penal naqueles casos, então é quando pode ser discutida a adequação social. A gente viu isso lá no momento do adultério, a gente viu isso acontecer lá no momento da sedução, e acredito que, só para dar um exemplo de algo que ainda está previsto como crime, mas pode ser que daqui a algum tempo essa conduta acabe sendo descriminalizada, é porque é uma possível consequência da adequação social, é a descriminalização da conduta, porque ela passa a ser socialmente aceita, tolerada, então não tem a necessidade de interferência do direito penal, de punição, então a tendência é a descriminalização daquela conduta, ela deixar de ser crime. Acredito que daqui a algum tempo, não agora, porque a gente ainda vive numa sociedade culturalmente monogâmica. Culturalmente, certo? Porque na prática sabemos que é muito comum, infelizmente, a questão da infidelidade. Né? É muito comum a pessoa ser casada, mas acabar mantendo a relação extraconjugal e tal. A gente sabe que isso acontece, né? Não vamos fechar os olhos para isso. Então, como a gente observa que, na prática, ninguém mais é preso ou punido por crime de bigamia, certo? A pessoa pode ser casada e acabar contraindo um outro matrimônio. Não é o caso de meramente ter uma relação extraconjugal. É o caso da pessoa que chega ao ponto de contrair um outro matrimônio. Uma pessoa que é casada e que chega ao ponto de contrair um outro matrimônio sendo casada. É o tal do crime de bigamia. Então, mais na prática, o que a gente observa? Que ninguém mais é punido ou preso por bigamia. Essas questões acabam sendo resolvidas no cível. O matrimônio é anulado no cível, a pessoa que foi traída tem direito a receber uma indenização, claro, né, de todos os danos morais, materiais que tenha sofrido, mas é uma questão que não há mais interferência do direito penal. Então, esse movimento de mudança de comportamento pode levar o legislador a
lá na frente, mais adiante, entender pela descriminalização da bigamia, entende? Então, é interessante a gente observar essa adequação social, porque ela pode trazer essa consequência de descriminalização de condutas. É lindo, né? A gente vê isso. Essa entrada e saída de tipos penais do nosso código. A gente está dando exemplo aqui de um tipo penal que pode sair do código descriminalizado, ser descriminalizado, mas, ao mesmo tempo, temos que lembrar, temos que considerar aqueles que são inseridos no código. Ontem a gente citou na aula o exemplo do bullying. Olha que interessante, né? O bullying agora é crime, né? O bullying, o cyberbullying, está lá no código como crime, ó, chega a arrepia. Porque quem aqui na escola nunca passou por alguma situação de constrangimento, né, uma situação vexatória, por conta de brincadeiras descabidas, né, por parte de colegas de turma ou de alunos de outras turmas, de outras salas, de outras séries. Eu passei por isso. Eu sempre fui gordinho, então eu era o balonfa, eu era a baleia da escola, mas eu levava isso de boa, né, para poder continuar frequentando a escola. Mas isso é uma forma de ataque, não deixa de ser, né, porque o bullying pode ser tanto moral quanto físico, quanto psicológico, né, e o nosso código prevê isso. No nosso código, o nome do crime é intimidação sistemática, né? Aí eles colocam entre parênteses, bullying. Mas a tradução que eles deram para o português foi intimidação sistemática, porque é uma forma de intimidar a pessoa, né? O sistema intimidando, né, aquela pessoa. E é muito sério a questão do bullying, né? Recentemente teve um aluno de uma escola no estado do Recife que se matou por conta, desculpa, que se matou não, que morreu por conta de uma violência física sofrida dentro de uma escola pública. Ele já vinha sofrendo violência e a violência chegou a um extremo. Esses colegas de colégio que o intimidavam fraturaram costelas do menino e essas costelas quebradas, na verdade, não foram só fraturadas, perfuraram os órgãos internos do menino. E o menino morreu, sofreu uma hemorragia que não foi possível reverter e acabou vindo a óbito. Então, olha o grau, né, que pode chegar no bullying. Então, a gente precisa combater isso, né? E o nosso código agora adotou essa política criminal. Olha aí a política criminal que a gente já falava. Né? Então, a gente já está aproveitando para não só ficar aqui na teoria, tá? Mas já vai trazer alguns exemplos mais práticos para vocês observarem toda essa transformação social, tá? Diga. É possível discutir. É possível discutir, sim. Porque todo mundo tem CD pirata. Na época do CD, do DVD pirata, lembra? Nossa, tu estava lá na hora dessa, verão, julho, tu estava lá na praia, curtindo a praia. Aí lá vinha um vendedor de CD, de DVD, oferecia 5 por 10 reais, por exemplo. Né? Quem nunca viu isso? Né? Hoje não mais, por conta do meio digital. A gente vive totalmente imerso no meio digital. Então, hoje a pirataria é digital. Né? As pessoas baixam a música, elas baixam filmes, elas baixam livros, elas usam esses serviços de streaming pirata, isso também é pirataria, certo? Então, não assina, evita assinar isso. Mas é mais barato, professor. Eu pago só 20 reais e eu acesso todos os filmes e todas as séries e todos os canais ao vivo. Eu só pago 20 reais. Eu não sou nem doido de pagar 40 para Netflix, 30 para o Globoplay, porque cada serviço de streaming tem valor, né? Se você for somar todos eles, vai passar dos 200 reais fácil. Porque hoje o que mais tem é streaming, Netflix, Prime Video, HBO Max, Paramount, Telecine. Sério, se você for assinar todos eles, você vai pagar bem alto, né? Então,
é o que acaba muitas vezes servindo de justificativa para as pessoas que pagam esses serviços. Eu só pago R$ 20 e eu assino lá aquela IPTV, né, ou então outro programa desses de assinatura, mas é pirataria, pessoal. Né? A gente está incentivando a pirataria. E o que está por trás de tudo isso? Lavagem de dinheiro, muitas vezes trabalho de escravo, você não tem ideia do que está por trás dessa pirataria. O dinheiro que esses criminosos recebem, eles investem no crime, né, na prática de outros crimes. Financiamento de milícia privada, financiamento de tráfico de drogas, vocês não fazem ideia do que está por trás disso. Então, por essa razão, é que pode até discutir a respeito da pirataria, com relação a essa questão da adequação social, porque todo mundo usa o serviço de pirataria, todo mundo usa, e não vemos ninguém ser punido, né? Ou então, não seria cabível aí também a discussão da insignificância, né, ou da bagatela. Aí, os tribunais ainda se mantêm firmes nesse sentido de punição, tá? Eles continuam punindo a conduta criminosa da violação de direitos autorais, né? Seja de material bibliográfico, de áudio, de vídeo, de canais de TV, por assinatura, continua sendo punido, tá, pessoal? Já rolou essa discussão de adequação social, de insignificância, mas os tribunais ainda não aceitam, tá? Uma curiosidade. A lei de direito penal e as relações de direito ocupacional. Ou seja, os limites, nesse caso, para que possamos compreender uma narrativa construída nesta situação relacionada a si, o ser humano, por exemplo. Mas que vinculava a relação entre aluno, uma relação entre o professor. E o professor utiliza de mecanismos para que ele possa motivar o aluno a estudar. Só que esses mecanismos, em sua maioria, advêm de termos do tipo: você não é facultado, você é melhor em grau de excelência. Porém, o aluno, quando recepciona isso, ele vai sentir o quê? Ele vai sentir que está a percepção dele, ele vai sentir que está sendo segregado, ele não vai dizer. E aí, vamos lá. O livro está relacionado aos três aspectos que eu preciso falar. Oral, físico e psíquico. E aí, é bem delicado quando você chega no aspecto psíquico, que você precisa entender o impacto que causou. A questão é que você configure como crime efetivo, qual é o limite? Você vai buscar fundamentos ou doutrinas ou outros recursos, onde, de que forma? E quando chega nesse princípio, você precisa entender verdadeiramente. Só que muitas das vezes o problema não era resolvido. E é levado a um outro estágio. E que nesse primeiro momento, que é o papel do sistema educacional, não estou falando de esfera, né, seria o quê? Retirar o processo, corrigir o processo ou melhorar essa relação. Mas às vezes não resolve, ele sai dessa esfera e vai para uma outra esfera. E aí eu fiquei me perguntando aqui, se eu tenho aqui proibições de incriminação de condutas sociais ofensivas, quais seriam elas dentro do público? Se eu tenho aqui uma vedação de tratamento degradante, e aí o professor ele tem a liberdade de expressão em sala de aula, embora ele tenha que mediar esses termos de maneira adequada, mas para alguns professores, eu estou me colocando nesse lugar também, né? É necessário utilizar alguns termos para impactar, isso advém também de uma cultura de formação, e aí em cima, na verdade, só para que nós possamos provocar um pouco mais essa profundidade. Claro. Então, vamos fazer o seguinte, para que vocês possam compreender um pouquinho melhor o tipo penal. A gente vai abrir o código,
rapidinho, aqui para que vocês possam ter contato com a lei, primeiramente, para depois a gente discutir melhor essa questão. Temos aqui o Código Penal, é sempre bom acessar o código virtualmente no site do Planalto, pessoal, porque está sempre atualizado, tá? Aí fica essa dica também. Aqui. Vou só compartilhar com o pessoal que está em casa, só um instantinho, para que o pessoal de casa possa também acompanhar essa discussão acadêmica, né, sobre o bullying, intimidação sistemática, bullying. Veja só, artigo 146A, ele está tipificado, pessoal, na mesma parte do código que trata do crime de ameaça, que trata do crime de constrangimento ilegal, é nesse mesmo capítulo do código que está o crime de bullying, tá? Então, veja só, intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação, ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. É bem ampla, né, a redação do dispositivo. A pena é de multa se o fato não constituir crime mais grave. A gente tem aqui, inclusive, apenas a título de acréscimo, curiosidade, a gente tem aqui uma situação excepcionalíssima no Código, pessoal. É o único crime do Código Penal punido somente com multa. Porque quando se trata de crime, pelo conceito do Código Penal, quando se trata de crime, a conduta é punida com pena privativa de liberdade, ou de reclusão ou de detenção, quando se trata de crime. E aqui, excepcionalmente, o legislador surpreendeu a todos e puniu a conduta somente com pena de multa. E a gente até se questiona se isso vai adiantar em alguma coisa, né? Tipificar uma conduta como crime e, por outro lado, punir somente com pena de multa. E outra questão, né? E se temos que lembrar ainda de um detalhe, que o Código Penal ele se aplica a pessoas imputáveis. A punição ela se aplica a pessoas imputáveis, maiores de 18 anos. E se essa intimidação sistemática, esse bullying, for praticada por adolescentes, como é muito mais comum, né? Como que vemos nas escolas. Nesse caso, o que vai ocorrer? O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de intimidação sistemática. Aí, neste caso, não será uma multa aplicada, será uma medida socioeducativa, prevista na MOECA, em razão da prática do ato infracional. Exatamente. Então, não mudou tão para frente assim, né? Ok, já temos algo na lei sobre bullying, algo na lei penal sobre bullying, mas talvez não tenha andado tão bem aí o nosso legislador. Ainda não terminamos. Veja só, temos ainda o cyberbullying, que é o que é mais frequente, certo? Aqui no cyberbullying figura qualificada, forma qualificada do crime, intimidação sistemática virtual, cyberbullying, parágrafo único do artigo 146A. Chamamos de forma qualificada em razão da pena que é mais alta. Se a conduta é realizada por meio da rede de computadores,
de rede social, de aplicativos, de jogos online, ou por qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real, a pena agora sim, ó, reclusão de 2 a 4 anos e multa, se a conduta não constituir crime mais grave. Então, aqui, ele pune com pena privativa de liberdade. Né? Veja como ele considera flagrantemente mais grave o cyberbullying, porque o bullying, na forma simples, é punido só com multa. Já o cyberbullying, ele vem pune com prisão de 2 a 4 anos e multa. Então, flagrantemente, ele considerou a forma mais grave. Beleza. Analisando algumas questões penais desse tipo, o tipo penal é novo, Lei 14.211, de agora, 2024, lei recente. Veja só, analisando o tipo penal, a gente vai buscando compreensão do tipo penal e também para ir atendendo as questões que foram trazidas pela professora Veridiana. Quando o legislador descreve que a prática é de modo intencional e repetitivo, nas situações concretas, precisa ficar bem demonstrado que a conduta praticada pelo agente era repetitiva, era, como diz a lei, de modo intencional e repetitivo, ou seja, que a conduta era habitual. Então, o aspecto da habitualidade precisa ficar demonstrado. Se ficar demonstrado, por outro lado, que foi um evento único, que foi uma intimidação eventual, que não passou daquela vez, não configura a tal intimidação sistemática ou pública. Então, tem que demonstrar que por só uma vez. Não configura. Poderia configurar uma ameaça, ou poderia configurar um constrangimento legal, ou, dependendo da fala do agente, um crime contra a honra, né, uma difamação, uma desculpa, né? Mas pode ser também. O que você está dizendo em relação ao repetidamente. Isso. E aí, 2 vezes já é sistemático. Sim, pois é, exato. O tipo penal é novo. A doutrina ainda está se debruçando, né, sobre o tipo penal, interpretando, estudando, trazendo contribuições. Algumas questões a gente já consegue extrair daqui. A exigência da habitualidade, da conduta, tem que ficar comprovada a reiteração, né, a repetição, a habitualidade do comportamento. É a mesma exigência que se faz, por exemplo, no caso do crime de exercício ilegal da medicina, por exemplo. A pessoa só responde por exercício ilegal da medicina se ficar comprovada a habitualidade. É a mesma exigência, só para vocês terem uma ideia. Poder fazer comparação com um outro crime, tá? Então, essa mesma exigência temos aqui. Um outro aspecto que também facilmente a gente depreende daqui. O crime é de ação vinculada. Quando a gente fala que o crime é de ação vinculada, significa que o legislador descreve o modus operandi do crime com todos os detalhes. O crime não é de ação livre, diferente do homicídio, por exemplo. Quando a lei descreve matar alguém, o crime é de ação livre, porque você pode matar a vítima de inúmeras formas, certo? Aqui não, ele é de ação vinculada, né, ou fechada. O legislador descreve todo o modus operandi. Ou seja, vamos lá, por meio de atos de intimidação, de humilhação, de discriminação, de ações verbais, ações morais, ações intelectuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais, espirituais. Entende?
o legislador teve esse cuidado de detalhar todas as formas de execução do crime. Então, assim podemos também incluir o crime de ação vinculada. Precisa ser sempre da mesma forma para configurar a legalidade? Não. Pode ser que um ato tenha sido de intimidação, outro tenha sido de humilhação. Pode ser que uma ação tenha sido verbal, a outra tenha sido física, né? Ou tenha sido psicológica, mas essa questão que a professora nos colocou, ela é bem delicada, porque se isso ocorrer dentro de uma escola ou de uma instituição de ensino, de qualquer nível, inclusive superior, por isso que é tão importante o trabalho da equipe de psicopedagogia, né, para que possa fazer um atendimento, um acompanhamento desse aluno, né, ou dessa pessoa que está se sentindo intimidada. Né? Então, é importante essa avaliação do estado psicológico, para verificar se realmente houve essa lesão, né? ou essa violação ao seu estado psicológico. Mas a questão é delicada. Percepção mesmo. Quantas das vezes o professor fala com ele não alcançou a meta. Sim. Naturalmente, no processo, a pessoa ainda precisa trazer para a sala de aula uma revisão dos pontos tratados na processo. E quando o professor trata de alguns aspectos, o aluno que naturalmente teve aquela situação que precisa melhorar o processo coletivo de aprendizagem, ele recepciona como essa pessoa está visualizando a vida, e aí começam se constante essa observação de que aquele professor visualiza. E aí existem outras questões, mas a questão primeira é: eu estou sendo intimidada, a pessoa está sendo minimizada, a pessoa está sendo humilhada, eu não alcancei níveis de aprendizagem. E aí, por conta desse olhar da vida, que vou abrir o processo, o processo, com a instituição, mas aí o limite, qual é o limite pedagógico? Ele tem a função efetivamente de mas também ela tem pedagógico tem seus limites de atuação. E aí é bem delicado ele formalizar um processo feito. Por isso é importante que o professor consiga se comunicar bem com a turma, né, e com os alunos, ele saber dar o feedback, o retorno, sem que isso, para o aluno que esteja encontrando dificuldades, é natural, é do processo de aprendizagem. Tem disciplinas que você vai ter facilidade, outras você vai encontrar mais dificuldades, isso é normal, pessoal, isso é humano, né? Nós todos temos nossas limitações, inclusive intelectuais. Então, mas não significa que você não consiga dobrar isso, né? Que você consiga superar, que você consiga, não, eu sou capaz. Então, o professor precisa ser esse agente que vai te estimular à superação, né? E não ao declínio, né? Tem que ser o agente que vai te mostrar o caminho, porque pode ser, de repente, professor, eu gosto da disciplina, eu já escutei isso, eu gosto da disciplina, mas este autor aqui que eu estou lendo, que eu estou estudando, eu não estou conseguindo compreender. Opa, então, pera lá, vamos aqui verificar o que está ocorrendo, né? Qual é o nível, qual é o autor, a didática desse autor. Olha, vou te sugerir esse. Dê uma olhada neste outro autor, pode ser que o texto dele, né, você consiga compreender. Então, isso é questão de ajustar. Mas o professor, eu digo que uma das maiores virtudes que o professor também precisa ter é a paciência, né? A gente não pode. Então, nem seja professor, né? Se você não tiver essa paciência para conversar com cada aluno, porque cada turma é uma realidade diferente, né? É um universo diferente. É por isso que, apesar dos meus tantos anos aí de docência, sempre que eu piso em sala de aula pela primeira vez, dá aquele friozinho na barriga. Porque a gente não sabe onde a gente está entrando. É o primeiro contato com a turma. Tem turmas que são super receptivas, né, acolhedoras, outras nem tanto. É normal.
Tem turmas que ficam super próximas do professor, outras não. Né? Mas eu penso que o mais importante é o professor se colocar à disposição, se colocar próximo da turma, para que os alunos tenham mais facilidade. Porque se o professor se colocar num pedestal, como eu também falo, como se ele fosse o dono da verdade e se colocar assim distante da turma, isso também é uma forma de intimidação, de afastamento, né? O aluno não vai se sentir à vontade para participar da aula, para perguntar, ele vai pensar, o aluno vai pensar, Deus me livre se eu perguntar isso aqui. O aluno vai me chamar, o professor vai pensar que eu sou um árbol. Se eu perguntar isso aqui, então eu prefiro ficar calado. Não vou me tirar essa dúvida, vou pesquisar no Google depois. Né? Isso acontece. Então, eu procuro sempre, como professor, me colocar assim, técnica, né, de vocês, para que a gente tenha mais facilidade. E tem muito ainda, né, o que ser discutido sobre esse bullying, porque a gente percebe que para a comprovação material desse crime é necessário um trabalho interprofissional, né, é necessária a comprovação exatamente um trabalho interprofissional, multidisciplinar, porque não tem como. Crime é de ação pública, certo? Então, cabe ao Ministério Público o oferecimento da denúncia. Em nenhum momento a lei trata de ação privada, porque quando o crime é de ação privada, já fica essa dica. Né? Quando o crime é de ação privada, a legislação deixa muito claro que este crime somente se procede mediante queixa. Não tem nada disso aqui no 146A. Então, não tem nada dizendo. Se tivesse, opa, esse crime é de ação privada, então caberá à vítima, ao ofendido, né, exercer o direito de ação penal. Quando a lei silencia, então o crime é de ação pública. Né? Então, a titularidade da ação é do direito. É claro que, de alguma maneira, a notícia do crime precisa chegar a essas autoridades para que sejam tomadas as providências legais. Mas o crime é de ação pública, então é um outro detalhe que a gente já consegue também facilmente depreender daqui. É uma outra análise do crime. Mas, para o MP ter subsídios, elementos para oferecer a denúncia, ele vai precisar de uma avaliação psicológica, por exemplo, né, para verificar o estado de saúde psicológica dessa vítima, né, senão vai ficar complicado, né, porque uma das questões que vocês vão ter a oportunidade de estudar isso no processo penal é que é necessário, para o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, é necessário que estejam presentes as condições da ação. Então, uma delas é a justa causa. A justa causa é justamente a presença de elementos probatórios minimamente suficientes para que seja sustentada aquela denúncia ou aquela queixa. Entende? Então, a falta, a ausência de justa causa resultará na rejeição da ação. O juiz não vai receber. O juiz só recebe a ação se estiverem presentes as condições da ação. Legitimidade, ativa e passiva, a possibilidade jurídica do pedido, ou seja, se a conduta está descrita na lei como crime, o interesse de agir e a tal da justa causa, que é o conjunto probatório, né, a indício de autoria e prova da materialidade do crime. Certo? Então, se não tiver isso, o juiz rejeitará a ação penal, não será, portanto, deflagrada a ação. Tá? Então, temos aí já algumas construções, né, a respeito da intimidação sistemática. Olha, temos aí presente também a Jade. Seja bem-vinda, Jade. Acho que eu ainda não tinha falado com você. Seja bem-vinda. Obrigada, professor. Bom dia. Bom dia. Só o creme, né? Só a polpa da bacaba. Vamos lá. Vamos retornar aqui ao nosso slide. É uma delícia, né, discutir penal.
Porque o penal hoje, ele precisa dessas outras ciências, né? Como eu já deixei esse recado para vocês, né? O direito penal, ele não se responde sozinho. Ele precisa do auxílio dessas outras ciências, inclusive da psicologia, da medicina, da psiquiatria, né? Em muitos aspectos, o direito penal vai precisar do psiquiatra, do especialista na área. Como é que você vai, por exemplo, aplicar, como é que o juiz, por exemplo, vai aplicar uma medida de segurança se não tiver o laudo psiquiátrico? Ali constatando a imputabilidade do réu, né? Então, o juiz, ainda que o juiz fosse médico, ainda que ele fosse psiquiatra, porque acreditem, existem magistrados que têm graduação também na medicina, só que ali ele não está para exercer aquela função. Então, ele vai precisar do laudo, né, do psiquiatra, assim como ele vai precisar do laudo do psicólogo para muitas situações também. Então, isso é lindo, né? É a gente ver que a gente não precisa, que a gente não pode se fechar, se isolar dentro de uma caixinha, né? A gente tem que sair dessa caixinha e explorar essas outras ciências. Hoje, muitos fenômenos do direito, no direito penal, por exemplo, são explicados pela antropologia, pela sociologia. Tanto que tem as vertentes, né, da antropologia criminal, da sociologia criminal, da biologia criminal. É muito legal estudar tudo isso. Quem dera, né, pudéssemos fazer assim um curso de graduação, assim, só de penal, né, que ia ser bom, eu pensava. Só cadeiras de penal, com todas as suas vertentes e o cara ia sair altamente expert, né? Estudando aí só a área criminal, mas isso pode ser feito numa pós-graduação. Claro. A situação que tem ideia que você tomou os colegas, sintomas sobre idade. Uma das pessoas, no caso, do esquizofrênico. Pois é, o esquizofrênico é perigoso. Diagnosticado desde 2018. Passando por psiquiatra, como lá o CID, esquizofrênico, neuro, e a família está lutando através de 2 anos e 3 meses para tirar ele com irritabilidade, para tirar faltas, eu te falei, né, de provas concretas que levam a não foi humano, foi, porque tem. Então, pode entrar, Lene, seja bem-vindo. Essa irritabilidade, eu não sou mais esse cara de perto. Eu vejo um destaque muito grande para isso. Porque já foi provado, se a família conseguiu tirar mais de passado para consultar realmente psiquiatra, ele deu mal, mas mesmo assim não se consegue tirar. Então, é uma situação bastante complicada, né? A gente fala assim na teoria estudando, que uma coisa mais difícil do ano passado. São muitas questões injustas, né? Como também nós deixamos essa mensagem na aula de ontem, vocês precisam ser esses agentes, né, que vão transformar, buscar mudar essa realidade. A gente precisa de agentes transformadores, porque não dá para ficar reproduzindo o que está. Então, lutem pela mudança. Aí até eu aproveito e indico para vocês uma leitura totalmente extra classe, já que estamos falando de luta, né? A luta pelo direito do IER. Talvez o professor de introdução ao direito indique para você em seguida. Mas já fica a dica também. Leitura totalmente extra classe, leitura de bolso, que a gente chama, né? Que são aqueles livrinhos assim menores, de um volume menor também, uma leitura assim no fim de semana. E aí a gente aprende que se a gente não contar pela mudança e se a gente se acomodar, né, com esse modelo que já está posto, né, ou imposto, a gente não vai trazer melhoras, né, para a nossa realidade e nem para as próximas gerações, né, que estão vindo aí.
Estou aguardando já o queijo do Marajó da brincadeira. Brincadeira. Gente, mas é uma delícia, né? Assim, parênteses aqui, para dar aquela descontraída. Gente, não tem queijo melhor, né? Que delícia. É que a Lene, você trabalha lá, né, Lene? Você falou ontem. Certo. Nossa, que missão, né? E depois fale comigo para ver a questão do material, tá? Que você vai dar um jeitinho de receber, tá ótimo. Bom, sobre a aplicação da dignidade da pessoa humana na jurisprudência pessoal, o que não falta é a jurisprudência. Jurisprudência são aquelas decisões dos tribunais, nesse caso, onde veremos a aplicação na prática do princípio teórico da dignidade da pessoa humana. A gente tem aqui um exemplo de aplicação da dignidade da pessoa humana no âmbito do Supremo, da nossa Corte Máxima, a STF. Bem, o Poder Judiciário, em razão das constantes reclamações a respeito da realidade do sistema carcerário brasileiro, o Poder Judiciário, no caso o Supremo, impôs ao Executivo a obrigação, determinou ao Executivo a realização de obras de caráter emergencial nos estabelecimentos prisionais brasileiros, para que problemas como a superlotação sejam resolvidos. É claro que essa questão não será possível de solução a curto prazo, certo? Até mesmo porque é uma questão muito interessante, é um outro aspecto que muita gente não percebe, não se dá conta, mas não tem como você assegurar a dignidade humana sem investimento econômico, certo? Porque direitos fundamentais custam caro, pessoal, certo? Então, para isso é necessário que haja investimento do poder público. Não tem como você ampliar o número de vagas no sistema carcerário se não houver investimento de recursos, certo? Então, é claro que essa questão nós veremos acontecer a longo, médio ou longo prazo. Curto prazo, a gente sabe que é impossível. Ainda que o investimento anual seja de bilhões de reais no sistema penitenciário, é sério, é de bilhões de reais, ainda assim não é o suficiente para a melhoria desse sistema. No máximo, o que temos visto acontecer é a manutenção. É a manutenção do que já está feito. Custa caro, pessoal. Manutenção dos prédios, pagamento de pessoal, alimentação dos custodiados. Realmente é um investimento pesado que o poder público faz, mas ainda assim temos, ainda que não, acredito que nenhum de vocês aqui teve a oportunidade de adentrar as dependências de um presídio, não sei se já foram, mas nem precisa você ir para você ter uma ideia, né, ou pelo menos uma mínima ideia de como seja um presídio, porque a gente tem notícia disso o tempo todo. Né, o problema da superlotação é o mais evidente, mas se você for mergulhar para fazer uma pesquisa mais aprofundada nessa questão, você vai identificar uma série de outros problemas. E você vai ver que o da superlotação é um dos novos problemas, certo? Então, tem aí essa questão da dignidade humana no sistema carcerário. Já no âmbito do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, temos aqui alguns exemplos de aplicação prática do princípio da dignidade humana. A gente traz aqui o exemplo de uma situação em que o custodiado apresentava problemas sérios, graves de saúde. Na casa penal em que se encontrava, não havia a estrutura necessária, minimamente necessária, para que ele pudesse realizar o tratamento médico. Então, por uma questão de dignidade humana, foi concedido excepcionalmente a ele a liberdade provisória, para que ele para que ele respondesse ao processo em liberdade provisória
e assim pudesse realizar o tratamento de saúde que era necessário. Então, dessa forma, a prisão preventiva que tinha sido decretada foi revogada e concedida a liberdade provisória em caráter excepcional para que assim ele pudesse frequentar o tratamento médico que era necessário. Isso é fato, né? A maioria das casas penais não apresenta a estrutura minimamente adequada ou necessária para que o preso possa fazer determinados procedimentos ou possa realizar determinados tratamentos médicos. Né? No mínimo que vemos é uma enfermaria, mas muitas vezes naquela enfermaria não tem nenhum profissional de saúde para atender, então não tem medicamento, então não tem instrumento, né? A parte de instrumentalização que é necessária. Então, nesse caso, vemos aí a dignidade humana, mais uma vez, sendo aplicada. Uma questão que eu trouxe também aqui, porque era impossível não discutir esse caso com vocês, que é a proibição do recolhimento de preso ou de custodiado em container, em celas container. Pessoal, há uma década atrás, mais ou menos, melhor, um pouco mais de uma década, há aproximadamente 15 anos atrás, foi adotado aqui no Brasil um modelo de cela que ficou chamado de cela container, ficou conhecido como cela container. As casas penais da região sudeste e sul do Brasil foram as pioneiras, foram as primeiras a adotar esse modelo de cela. Sabem aqueles containers que são transportados em grandes navegações, né, que servem para transportar mercadorias, etc., resolveram adaptar aquele container para o formato de uma cela. Inteligência. Então, vamos lá. Seria uma solução para resolver o problema da superlotação a custo baixo. Vamos pegar esses containers, vamos transformar em celas, vamos adaptar ao formato e vamos, assim, distribuir a população carcerária. E assim resolver o problema da superlotação, desinchar as celas. Que inteligente para não ser o contrário, certo? O que aconteceu? De forma ainda mais inteligente, para não dizer o contrário, a administração do sistema penitenciário aqui do estado do Pará resolveu também adotar este modelo. A nossa região é super fria, né? Uma delícia o nosso clima. Aí tu imagina colocar um preso dentro de uma cela de metal, nesse calor abençoado que a gente vive aqui. Pessoal, essa galera fritava dentro dessa cela. Vocês não têm ideia de como é isso. Na época, eu estava na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Aí nós fomos visitar, recebemos a denúncia de como estavam as presas lá do CRF de Ananindeua. Fomos lá visitar, pessoal. A gente que estava do lado de fora da cela não aguentava. Nós fomos propositadamente fazer a visita no horário de meio-dia, que a gente sabe que é aquela hora que o sol está indo. Nem a gente que estava do lado de fora aguentava. O calor era insuportável dentro da cela de metal. Então, o STJ proibiu essa forma de recolhimento em respeito à dignidade humana. Então, o sistema penitenciário precisa encontrar outras alternativas, mas adotar esse modelo de cela container não é o adequado, né? Considerando as condições térmicas do Brasil, que é um país tropical, ainda que seja lá no sul, no sudeste, onde há a temporada do ano que faz frio, mas ainda assim não é adequado ao ser humano. Né? Não é espaço adequado para o ser humano. Já no âmbito de tribunais estaduais e regionais, trazemos aqui mais um exemplo de aplicação prática da dignidade humana.
Pessoal, mais um problema relacionado à superlotação. Né? O que ocorre, o que ocorreu, melhor dizendo, né? Em muitos casos, o custodiado do sistema penitenciário, ele tem direito à progressão de regime. Ele começa a cumprir a pena, ele começa o cumprimento da pena em um regime mais rigoroso, por exemplo, o fechado, que é cumprido em penitenciárias de segurança máxima ou média. Após cumprir parte do tempo da pena, e após comprovar que tem bom comportamento carcerário, por exemplo, cumpriu parte da pena, teve bom comportamento carcerário, o exame criminológico comprovou que ele está em boas condições psicológicas para a evolução, para a progressão. Então, ele tem direito à progressão, a sair do fechado e ir para o semiaberto, ir para a colônia, como chamamos as colônias penais, agrícolas ou industriais. Beleza. Depois de cumprir parte dessa pena na colônia, mantendo um bom comportamento carcerário, o exame criminológico atestando que ele está apto à progressão, ele deve evoluir, continuar progredindo, e assim chegar ao regime aberto, que hoje, na prática, para ser bem sincero, hoje, na prática, vem sendo executado com a monitoração eletrônica. Mas até um tempo atrás, era muito comum, melhor dizendo, a casa penal em que o apenado cumpria o regime aberto eram as casas do albergado. Ainda temos, tá? Mas cada vez mais caindo em desuso, vem sendo usado a monitoração eletrônica com mais frequência. Eu tenho também vários alunos que são no regime semiaberto, matriculados na universidade para poder buscar essa oportunidade de direito. A remissão também. Porém, eu tenho um aluno, inclusive, eu tive um case de sucesso de instrução educacional. Ele, os filhos que ele comenta dos seus pais, não sei, Escabrosos. ele teria que em média 30, tinha um filho, 20 anos de novo, 20 anos de novo. E ele conseguiu advogar direito no semiaberto para poder estudar na universidade, fazer essa graduação. Então, você tem que ter um horário completamente para procurar. Quando nós nos deparamos com essa aluna, nós vamos buscar efetivamente entender, acho que não é para uma questão de pelo contrário, é para acelerar exatamente que tipo de conduta uma professora de medicina social nós nos deparamos com isso. E uma das observações que foi feita foi: será que no regime semiaberto, regime distante, nós temos condições, enquanto pessoas, de fazer a medicina social, mas desafios que nós vamos tomar sobre isso? E realmente nós fazemos um trabalho em equipe, tem muito bem funcionado. Só que o trabalho também é de segurança e de cuidado. Mas o que me chamou a atenção foi que o item que autorizou ele a efetivamente entrar foi estudar, mesmo ele tendo várias coordenações. E aí, eu não sei se foi através de uma jurisprudência, que eu acredito que foi. Como esse legislador, ele estudou essa questão? Porque, do ponto de vista social, é uma pessoa que, de certo modo, oferece certo. Pelos filhos, pela gravidade e comprovações. E está na universidade, né? Que bom, ele funcionário, existe um trabalho muito grande de revisão, aí a gente disponibiliza muitos horários, então, acho que o trabalho bem feito. E aí vieram outros nesse processo, mas esse em particular
um princípio assim, da pessoa humana que, de certa forma, expõe na situação grave. Não funcionou como no filme até o momento, mas existe perigo. Aí eu te pergunto, se existe uma jurisprudência que ampara dentro do princípio da dignidade, da legalidade desses direitos, o advogado é um sentido, naturalmente, em processo de discussão dessa narrativa. Mas os que estão do lado da que ela tem universidade. Exato. É muito difícil, né, as pessoas se deixarem desses preconceitos. É uma das maiores dificuldades que os apenados têm, e os ex-apenados têm, que é o de serem aceitos socialmente. Tanto é que, só de exemplo, né, o nosso Código Penal, ele prevê o Instituto da Reabilitação Criminal, que vocês estudarão em Teoria da Pena, Direito Penal 2. A reabilitação, ela tem essa finalidade, que é de proporcionar ao ex-apenado melhores oportunidades de ingressar no mercado de trabalho, porque é sabido que essa pessoa tem dificuldade de ser aceita novamente, né? E é, inclusive, o que pode fazer com que essa pessoa retorne ao crime. É o fato de não ser aceita, seja pela família, muitas vezes a família rejeita, os amigos rejeitam, perde a esposa, né, ou a mulher perde o companheiro, perde o direito de ver os filhos, de estar com os filhos. Né? Isso acontece muito por conta dessa retaliação social que o apenado sofre, que os ex-apenados sofrem. Né? Então, na tentativa de diminuir essas questões, o Código prevê a reabilitação. Não se aplica no momento, no caso do aluno, né, que está sendo aqui colocado, né, a situação como exemplo, não se coloca, não se aplica porque ele precisaria, primeiramente, cumprir a pena, passar pelo menos 5 anos, para demonstrar que realmente ele foi ressocializado. Aí a gente então, existe uma pré-condição para a socialização. Ele mantendo esse comportamento é um indicativo de que a ressocialização está acontecendo. E aí a gente até aproveita e deixa mais uma reflexão. Como ressocializar nesse sistema carcerário, da forma como a pena privativa de liberdade vem sendo executada, né? Mas é só uma reflexão, porque ele não tem como responder isso agora, né? Mas, então, nesse caso, trabalhar o preconceito das pessoas, da turma, né? Ou até de professores, porque é uma questão cultural, né? Que precisa ser quebrada, a gente precisa, como eu venho desde ontem dizendo, a gente precisa ser esse agente de transformação para que a gente possa mudar essa realidade, a gente precisa se despir desses preconceitos, e é porque é muito, podemos assim dizer, fácil julgar, né, o comportamento criminoso da pessoa sem compreender o que levou a pessoa àquele crime, né? Sem conhecer a história de vida dela, né? O passado dela. Aí lá eu indico mais um filme, ó Deus, vocês vão sair daqui cinéfilos também, tá? Pessoal, tem um filme que nos ajuda a trabalhar esse olhar, tá? É um filme baseado em uma história real, até arrepio. O filme é um espetáculo nacional. Última Parada 174. Última Parada 174. Deve estar disponível gratuitamente no YouTube até. Se puderem, assistam. Eu vou pedir licença na minha última parada. Eu vejo se acompanha. Seria interessante essa questão do aluno, sem a presença dele, claro. Se um psicólogo tivesse começado com a turma, já começar a trabalhar, né, com a reflexão da turma, né, para essa
talvez essa rejeição, né? Esse preconceito. Eu trabalho muito isso com a pessoa da minha aula, nesse sentido de conscientizar os alunos, sabe? Porque a gente precisa ser a gente transformador, não podemos continuar perpetuando esse sistema. Né? E esse aluno sendo acolhido na sala dele também vai ser um importante instrumento para ele alcançar essa ressuscitação, né? Ele se sentir aceito também pela cultura dele. Né? E, sem dúvida, o advogado deve ter conseguido esse direito com fundamento na dignidade humana, porque, é claro, os alunos irão estudar isso no processo penal, no estudo da execução penal, que os pilares da reformulação são o trabalho e o estudo, de acordo com a nossa lei de execução penal. Então, as duas mais importantes ferramentas, o trabalho e a educação. E a lei estimula, teoricamente, né, estimula, porque na prática nem todos têm oportunidade de trabalhar em universidade, mas ela estimula tanto ao trabalho e ao estudo que o apenado, inclusive, tem direito à remissão da pena. Por exemplo, para cada 3 dias trabalhados, ele tem direito de descontar um dia da condenação. Para cada 12 horas de estudo, fracionados em pelo menos 3 dias, direito a um dia de desconto. Entende? Então, isso é maravilhoso. Se o apenado trabalha e estuda, ele pode vir até 2 dias. Se em 3 dias ele trabalha e estuda, ele consegue descontar 2 do montante da condenação. Então, ele consegue antecipar o cumprimento dessa pena. Isso é bom. E, sem dúvida, que o trabalho, como já dizem tantos filósofos, né, que o trabalho é a dignificação do homem, né, sem dúvida. Então, essas oportunidades precisam ser dadas. E o filme Último Aparato Central, só para ele dar uma sinopse, não quero que prender aqui, mas gostando muito da sua presença, é que lembram daquele sequestro do ônibus do 74 do Rio de Janeiro, que foi numa época de campanha de governo, teve a televisão transmitindo em tempo real aquele sequestro. Faz anos isso, tá, pessoal? Faz tempo. Foi transmitido nacional e internacionalmente aquele sequestro. Todo mundo julgou aquele adolescente, né? Aquele adolescente que sequestrou o ônibus. O filme vem e te conta toda a história dele. No final, o filme vem e te conta toda a história. Tá? A gente continua. Eu vou sempre contar com a senhora. Só confirmar que as finalizações. Tá. Então, esse filme conta, pessoal, a história dele. Tu fica com pena dele no final. Porque a história daquele menino foi trágica. Desde o momento em que ele nasceu, praticamente. Entende? Então, é isso. Então, não tinha como aquele adolescente, não tinha como, diante das graças que aconteceram na vida dele, não tinha como ele ser diferente. Ele tinha que ser revoltado, drogado, revoltado com o sistema, com tudo. Né? Porque é isso, porque muitas vezes a gente vê só o final da história, né? A gente não conhece os bastidores. Nossa, assiste. Tu vai chegar arrepia. Exato. Sim. E ela é uma estratégia. É próximo dos baixos periféricos aqui, né? O autosílio político é enorme. É ali que ele
Não é claro, e ao final, a gente aí, né? Ao final, é isso que a gente deve estimular. Claro, a gente tem um intervalo. Só para finalizar essa questão da progressão, para vocês entenderem a dignidade humana, nesse caso, é que o que aconteceu? Né? Algum tempo atrás, como era muito comum a casa do albergado ser a casa em que os apenados cumpriam a pena no regime aberto, em muitas comarcas não existia essa casa do albergado. Não havia espaço para cumprimento da pena no regime aberto. Aí o que estava acontecendo? Em razão da ausência da casa do albergado, o apenado não progredia. Ele ficava retido na colônia. E isso viola o direito de progressão. Então, o que os tribunais começaram a decidir é que eu já vi juiz dizendo isso, e eu penso que está certo dizer isso. O juiz dizia, olha, não é problema meu se o executivo não está dando conta. Eu, judiciário, estou fazendo o meu papel. Se o executivo não está dando condições, não oferece a infraestrutura que o apenado precisa para cumprir a pena dele no aberto, no regime aberto, na casa penal adequada, eu, judiciário, não vou ficar com esse problema. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a autorizar o cumprimento dessa pena em casa, no regime que eles chamaram de albergue domiciliar. Lindo isso, né? Isso é dignidade humana, na prática. Eu, judiciário, não vou deixar o preso lá na colônia, porque a colônia é semiaberta. Entende? Eu estaria violando o direito de progressão desse preso. Então, não ter a casa do albergado, problema do executivo. Eu, judiciário, é que não vou depois ser questionado que estou violando os direitos fundamentais do preso. Então, autorizo que cumpra no regime que ficou chamado de albergue domiciliar. A ideia não é? É isso aí. Mas hoje, claro, essa questão já está superada, porque hoje temos a monitoração eletrônica. Então, na prática, hoje, o apenado vem cumprindo essa pena. Quando ele alcança o regime aberto, ele vem cumprindo ela na monitoração eletrônica. Tá? Aí ele fica sendo vigiado eletronicamente. Os passos dele, a hora que sai, que entra, que está no trabalho, que está estudando, ele fica sendo constantemente vigiado pela tornozeleira. Né? Tá bem? Então, dá aí um intervalinho e a gente volta, tá? Avisar aqui também o pessoal de casa que a gente vai ter um intervalinho, né, de uns 10 minutinhos, e depois a gente volta, tá? Vou dar uma pausa aqui na gravação, para não ficar tão extensa.